Olá, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Deixa eu ver aqui meu som. Muito boa tarde. Deixa eu colocar aqui o tema da nossa live de hoje. Cadê? Fixar as respostas na relação corpo e trauma. Vamos nos achegando, um super tema. Boa tarde, Tati, boa tarde, Renata, Duda, Lê, Morgana, Edna, Ricardo, Neuci hoje de manhã na mentoria do Terapeuta Tsi, nosso primeiro encontro ao vivo via Zoom, foi muito bacana. Silvia, Marco, vamos chegando, hoje é um super tema. Espero que vocês tenham sentido saudades dos nossos encontros e eu separei esse tema com super carinho. Esse é um tema fascinante que ajuda muito as nossas reflexões e, consequentemente, os nossos manejos dentro do nosso trabalho terapêutico como profissionais. A ideia de trazer essa reflexão é abrir perspectivas, ampliar recursos, ampliar olhares para aquilo que a gente atua, né, nos nossos atendimentos, na relação com o outro. Então, fazendo essa diferenciação importante, né? Aqui na live, a ideia não é tratar o tema trauma, mas trazer realmente como que a gente pode receber essa temática, que é uma temática de vida, que é uma temática de vida da nossa vida e da vida dos nossos clientes, nos nossos atendimentos, no nosso encontro com o outro. Entender as dinâmicas de trauma, traumatização, é um recurso super importante para o nosso trabalho e para a nossa vida. Então vamos chegando. Lembrando que vocês podem colocar as dúvidas aqui nos comentários, eu vou respondendo ao longo e no final da live, né? À medida que você perceber aí o que se move em você, que reflexões e conexões você desenvolve à medida do que eu for falando, do que eu for propondo, né? E aí você vai escrevendo. Eu gosto muito de iniciar imaginando que a gente está chegando numa sala, está se conectando, está se assentando, está se sentando, né? E esse é um jeito da gente usar o recurso da nossa imaginação para poder trazer um senso de conexão, para trazer um senso de inteligência de grupo que se move no nosso encontro, que se move na nossa relação. Então, esse é um recurso importante da gente utilizar. Eu gostaria de saber se vocês me veem e me ouvem bem, se a conexão tá boa, se o som tá bom, se tá indo tudo bem. Eu gostaria também que vocês me dessem notícias a respeito disso. Então, boa tarde para Fernanda, para Domênica, né? A gente esteve juntas hoje no Open House do Terapeuta Tsi, a Beth, boa tarde, Stephanie, Sara, boa tarde, Rosângela, boa tarde, Marco, Giza, Ká, Sandra, Silvia, Neucídia de boa tarde, Edna, enfim, vamos adentrando. Um aviso super importante que eu já quero dar e depois eu quero reforçar no final. A partir da semana que vem eu vou fazer lives via YouTube. Eu vou trazer mais temas como esses de trauma, traumatização, focalização, toda essa temática que eu venho trazendo, tanto na reflexão do terapeuta Tsi, quanto da focalização e mais, né, trazendo convidados, etc. E por que eu quero fazer a partir da semana que vem no YouTube? Porque eu quero trazer mais dinâmica ainda para as aulas. Eu quero incluir vídeos, eu quero incluir imagens, eu quero incluir entrevistas, eu quero trazer mais recurso audiovisual. Então é importante que a gente tenha essa possibilidade, né? Então eu vou transmitir via Zoom, via YouTube,
a partir da quarta que vem, às 16 horas. A minha ideia é estar toda quarta às 16 horas, trazendo aulas gratuitas com essas temáticas para você que é profissional da área. Então, vamos nos conectar, vamos compartilhar, vamos criar aí uma rede, um bando bem conectado de autorregulação e de muito aprendizado e muita troca. Então anota na agenda as quartas-feiras às 16 horas que eu estarei ao vivo via YouTube. Logicamente eu vou anunciar nas redes, vou mandar por e-mail, Telegram. Se você ainda não faz parte do grupo do Telegram, é bem legal que você faça. A gente faz anúncios direto lá, tem o link aqui na minha bio, enfim. Então, via Insta, direto, essa tarde vai ser a última e a partir da semana que vem eu estarei ao vivo no YouTube com essas aulas e com bastante material bacana, bastante troca, bastante interação. É bacana que você já coloque na agenda, ok? Rosângela, você não pôde participar, tá gravada lá, hein? Vai lá, tá disponível já na nossa plataforma do Terapeuta de Si. Muito bem, então vamos começar aqui, já estamos aí 7 minutinhos aquecendo, quem for chegando vai se assentando e quem já está aqui se sinta completamente recebido, em casa, completamente conectado, para a gente mergulhar nessas possíveis respostas da relação corpo e trauma, traumatização e toda essa temática. Eu comecei falando que é super importante a gente refletir sobre esse tema do trauma na nossa vida, porque o trauma, ele é o que mais é um evento da vida que nos acomete cotidianamente. Nesse momento da nossa existência, nós estamos vivendo uma situação desafiante, uma situação de trauma. A gente está vivendo uma situação de emergência, né? De emergência coletiva. Então, travou? Tá travado? Vocês estão me ouvindo? Desculpa, apareceu aqui a mensagem dizendo que travou. Tá, vocês estão... Eita, meu Deus. Respondam. Digam pra mim. Ok agora. Ok. Então vamos lá. Então, trauma é aquilo que vem ao meu encontro e me desafia. Trauma não é só o evento em si que a gente costuma dizer, fulano passou por um trauma, aquilo foi traumatizante, como uma batida de carro, como um sequestro, como um abuso, como uma perda, né? Como um luto importante. Trauma é aquilo que nos convoca a responder à vida, gerando uma situação estressora no qual a gente precisa ter uma resposta de adaptação, uma resposta em relação àquilo que nós estamos vivendo. E quando a gente consegue, então, à medida que uma situação desafiante nos visita e ela nos convoca algum tipo de resposta, ela faz com que nós geremos em nós algum tipo de força, algum tipo de energia para poder lidar com aquele evento. Então, por exemplo, se eu estou trabalhando e eu perco meu emprego, isso é uma situação desafiante que pode ser uma situação traumática ou pode virar um processo de traumatização, dependendo da resposta que a gente vai ter em relação a esse evento. Então, pegando esse exemplo, eu fui demitida. É uma situação que me tira a estabilidade, que me tira senso de segurança, que me tira previsibilidade, que me tira recursos. E isso me coloca sob uma condição de estresse importante e que gera em mim respostas em relação a essa situação. Eu posso responder ativamente, lutando, começando a sair a luta, sair a caça. Olha as palavras que eu vou usar. Sair a caça de novas oportunidades. Eu posso responder primeiramente fazendo um luto da minha perda da minha rotina, perda do convívio com pessoas queridas, perda daquele ambiente, perda dos ganhos financeiros. Então eu vou primeiro responder sendo visitada por uma tristeza que vai me ajudar a prantear e fazer o luto dessa situação que me visitou. Eu posso sair numa luta, como eu disse, caçando, buscando outras oportunidades ou brigando com todo mundo, brigando com a empresa, brigando com quem demitiu, brigando com a situação. Ou eu posso simplesmente me isolar, me esquivar e me retirar da situação naquele tipo de
de fuga, no qual eu não quero lidar com aquilo, né? Não quero lidar com a circunstância, ou eu também posso simplesmente entrar numa resposta dissociativa, do tipo, não está acontecendo nada, não estou sentindo nada, vida que segue, está tudo bem, e eu não entro em contato com as reverberações daquilo que eu estou sentindo. Então a gente vai notar esse cardápio de respostas a um evento que pode ser traumático. Então a gente pode chamar de trauma aquilo que me acomete, que me tira do curso paradisíaco, que me tira do meu estado homeostático, que me tira do meu estado meu estado basal, onde eu estou seguindo a vida, respondendo dentro da minha faixa de resiliência, e esse evento puxa de mim essas respostas. E a maioria de nós entende essas respostas bastante pelo prisma, pelo olhar ou pelo óculos da psicodinâmica, que é como eu penso sobre isso que está acontecendo. Eu posso pensar que isso é bom, eu posso pensar que isso é mal, eu posso pensar que isso já era esperado, né? Mantendo o exemplo de uma demissão como um evento. E eu estou pegando exemplos de demissão para ficar bem fora dos eventos que são tradicionalmente classificados como trauma, como eu disse, né? Sequestro, abuso, acidente e esses eventos que a gente às vezes entende que isso é o trauma, e o que eu quero trazer a reflexão é que a traumatização está relacionado a como a gente vive o trauma ou o evento e não apenas o evento em si. Então eu estou pegando um exemplo de um trauma teoricamente com T minúsculo e não um traumão, como um sequestro, como um abuso, como uma situação de quase morte, alguma assim, um trauma com T maiúsculo. Estou pegando uma situação assim, entre aspas, cotidiana, que vai nos oferecer esse cardápio de respostas para lidar com esse evento. Então, vai ser convocada de nós respostas, forças e energia para a gente poder responder. Eu dei aqui o exemplo, então, que eu posso ter uma resposta emocional de tristeza, onde eu vou prantear e viver o luto. Eu posso ter uma resposta emocional de luta, onde eu vou ou sair à caça, lutando por novas oportunidades, ou brigando com todo mundo. Eu posso ter uma resposta de esquiva, de fuga, e eu posso também ter uma resposta dissociativa, no qual eu simplesmente não quero entrar em contato com os impactos que isso tem em mim. Isso não quer dizer que eles não estão acontecendo, eu simplesmente eu amorteço as minhas respostas para não sentir e não ter contato. Muito bem. Então a situação do trauma, ela convoca esse repertório de respostas fisiológicas e não só respostas de significado, respostas analíticas, respostas de psicodinâmica, respostas em relação ao que eu penso. Eu sinto coisas, eu respondo ao mundo sentindo, e essas respostas vão me orientar como eu vou lidar com aquele desafio, como eu vou lidar com aquele evento, como eu vou lidar com aquela situação. Se eu me oriento em relação àquilo, ou seja, a quantidade de energia que eu gero para responder ao evento, que o meu corpo gera para responder ao evento, eu consigo conter, eu consigo recepcionar, por exemplo, a minha tristeza e prantear o que está perdido pelo fechamento de um ciclo, e eu consigo simplesmente passar talvez 1 ou 2 dias me permitindo ficar triste e pranteando, e aí então eu retorno, né? Eu começo a renascer desse luto, eu começo a retornar e então me orientar o que eu vou precisar mover para gerar uma nova oportunidade, o que eu vou precisar sair à caça para encontrar essa oportunidade, como eu vou agarrar essa oportunidade, e aí então talvez eu finalize a resposta. E isso é uma resposta resiliente, onde veio uma situação de trauma, eu consegui absorver esse impacto. Isso não quer dizer que eu não bambiei, que eu não perdi o senso de orientação por um determinado momento, que eu não pranteei, que eu não vivi essas emoções todas. Significa que eu recepcionei essas emoções, sensações e vivências todas, me reorganizei, me reorientei e voltei para uma resposta exploratória sadia, para ir para o mundo e encontrar o novo que me espera. Mas, se isso que me acomete me gera essa resposta e eu tenho um senso que isso me paralisa, isso é demais para mim, eu não consigo recepcionar a minha tristeza, eu não consigo recepcionar a minha raiva, eu não consigo recepcionar aquilo que se move em mim, que é resposta a esse evento.
e isso vai criando padrões fixados dentro de mim, que talvez estejam conectados a outros eventos da minha vida, como os nossos scripts relacionais, outras situações de insegurança, a maneira como a gente desenvolveu a nossa capacidade adaptativa, o nosso senso de resiliência, aí aquela situação que é um trauma, ela pode virar uma traumatização. É como se passou 5 anos e aquele evento vive dentro de mim. A sensação talvez de ter sido rejeitada, de ter sido abandonada, vivenciar aquela demissão como algo que me define. Eu não sou boa o suficiente, eu não tenho condições o suficiente, eu tenho um senso de que nada para mim funciona, ou seja, o meu senso de orientação vai reverberando para um senso de existência e para como eu me movimento na vida. Então eu posso começar a ter respostas de luta interrompidas, onde eu vou continuar lutando com outras circunstâncias na vida, sendo que essa luta está presa naquele evento daquela demissão, dependendo da maneira como ela aconteceu. Ou eu posso ter respostas de esquivas constantes, fugas constantes, me distanciando constantemente e respondendo a novos eventos e, na verdade, aquilo em mim que não se completou, aquilo em mim que não passou, aquilo em mim que não se processou, aquilo em mim que não se elaborou e, portanto, não se liberou, continua presente, continua paralisado, continua constante e presente nas minhas respostas de vida ao mundo, né, em relação a essas novidades. Então, aí esse evento, que é o mesmo da demissão, ele está nos contando de uma traumatização. Então, a resposta da minha organização, do meu senso de orientação, da minha forma de agir no mundo, ela fica presa, bloqueada, scriptada de uma mesma maneira. Mas eu não percebo isso porque isso não é uma resposta analítica, eu não estou escolhendo fazer isso. Eu simplesmente tenho o meu corpo respondendo dentro dessa fisiologia, porque o meu sistema nervoso está carregadíssimo de estresse não processado, está carregadíssimo de estresse não liberado. Então a gente pode usar uma frase para compreender isso, que diz assim, essa é uma frase que eu aprendi com o meu professor Dr. Stephen Paul Adler. Trauma é quando o tempo não cura a ferida. A gente não usa a máxima, o tempo cura todas as feridas? Então, trauma, essa frase do Dr. Stephen Paul Adler, ela é diferente dessa frase que a gente ouve, né? O tempo cura todas as feridas. Traumatização, que é decorrente de um evento traumático, ela é quando o tempo não cura a ferida. Mesmo que o tempo tenha passado, a minha resposta, a maneira como eu me sinto, a maneira como eu me organizo, continua presa dentro daquela vivência. E é nesse sentido que a gente tem uma segunda frase para recepcionar, e essa frase é do Dr. Peter Levine, que ele diz, né, o trauma não está no evento, o trauma está no sistema nervoso. Então, o que o Dr. Peter nos conta sobre isso, né? Esse grande neurocientista, né, que desenvolveu a experiência somática, que aquilo que eu vivo no mundo, a cor que eu vivo, a maneira como eu respondo, está diretamente ligada como o meu sistema nervoso está mais ou menos resiliente, o quanto ele consegue fazer as suas curvas de ativação e descarga para poder lidar com aquilo que nos acomete. Então, pode ter um evento que pode ter cara de traumão, como, por exemplo, um sequestro relâmpago, né? Você ficar na mão da sua vida, na mão de alguém, e esse sistema nervoso ter uma resiliência capaz de sustentar todas as respostas elegantésimas que o nosso corpo tem para sobreviver, de luta, de fuga, de congelamento e depois de descarga e liberação. Então essa é a curva que o nosso sistema nervoso é capaz. Mas se o nosso sistema nervoso já estiver ocupado com um monte de carga, naturalmente, quando chega uma nova carga, entra na fila, digamos assim, e aí tem congestionamento, eu tenho menos capacidade, automaticamente, menos resiliência, para poder viver essa curva de respostas saudáveis de sobrevivência.
Então, quando eu trago esse tema respostas que nós podemos encontrar nessa relação corpo-trauma, é que tudo isso que eu estou dizendo para vocês, vocês podem colocar atenção nas palavras e nos termos que eu estou trazendo: sistema nervoso, fisiologia, carga de estresse, resposta ao mundo, como eu processo isso em mim. A gente não está falando de como eu penso isso em mim, quais são os significados que eu estou dando para a experiência. Estou trazendo literalmente como o nosso corpo se sente e quais repertórios ele tem para literalmente lidar, fazer com aquilo que nos desafia. Então, essa perspectiva dessa junção, desse casamento, dos nossos aspectos biológicos, fisiológicos, que são a base, que sustenta aquilo que a gente vai significar da experiência, precisa ser visitado e reconhecido, porque quando a gente entende que se eu consigo liberar estresse, eu consigo liberar e processar, eu vou significar a experiência de uma outra maneira. Eu vou significar aquilo que me desafiou, possivelmente, como aquilo que me fez crescer, como aquilo que me foi uma alavanca para um próximo passo, como aquilo que me desenvolveu potência para responder ao mundo, onde a gente visita, né, os nossos superpoderes. O que é os nossos superpoderes? Se a gente fizer um pequeno recorte de 2 superpoderes que nós temos, como luta e fuga, quando a gente precisa lutar, quando a gente precisa fugir e está na mesa a nossa vida, a gente consegue lutar fisicamente e fugir numa força tão descomunal do cotidiano. Você consegue fugir na velocidade da luz, digamos assim, correr na velocidade da luz, ou você é capaz, né, essas histórias que a gente ouve de uma mãe que vira um carro, de uma mãe que tira o filho da boca do crocodilo, de você lutar, é um superpoder mesmo. A gente só acessa esses superpoderes em nós, ou seja, a nossa fisiologia só libera essa quantidade de carga, que é custosa, né? Porque vai envolver liberação de adrenalina, aceleramento de batimento cardíaco, aceleramento de respiração, aumento de tônus muscular, ou seja, a potência da máquina vai lá no alto, para a gente sobreviver. Então é linda essa resposta. A gente só acessa um poder desse tamanho quando eu tenho um evento que me desafia. Então o trauma, e aí vou convocar outra professora, né, que vocês sempre me ouvem falar, que é a Liana, dizendo: o trauma, ele é esse terrível que me desafia e esse incrível de portal de acesso a esses superpoderes, essas forças de adaptação que nos fazem enfrentar aquilo que nos desafia. Então, quando a gente consegue acessar esses superpoderes e quando o perigo passa, quando o evento termina, quando eu conseguir lidar com a situação, tudo aquilo que foi gerado precisa ir embora. Então, é a hora do Superman tirar a capa e voltar a ser Clark Kent, né? É na hora de voltar para a vida cotidiana. Se eu não tiro isso, se eu continuo sustentando esses superpoderes, eu saio de uma resposta elegantíssima de resistência e força para lidar para uma resposta de exaustão. E é nesse sentido que a gente pode ter uma traumatização, porque essas respostas, elas têm função de vir, lidar com o evento e se retirar. Se elas não saem de cena e eu continuo sustentando uma resposta de luta e fuga ou dissociação, que significa que dentro de mim o evento não passou, talvez fora tenha passado, mas a minha percepção congelou no evento, e esse congelamento também pode ter a ver a situações prévias de estresse não processado, eu vou entrar num processo de exaustão e aí a gente vai experimentar um montão de sintomas que podem se manifestar das mais diversas formas, dos mais tipos e variados desfechos clínicos de traumatização, que a gente pode ter um TEPT, transtorno de estresse pós-traumático, a gente pode ter uma depressão, a gente pode ter uma síndrome do pânico, uma síndrome do colo irritável, uma enxaqueca, um processo asmático, toda a cartela da psicossomática, né? Quando a gente olha aí todas as questões psicossomáticas, que de pano de fundo
tem toda essa desorganização da nossa fisiologia e do nosso sistema nervoso, e não apenas dos nossos conteúdos psicodinâmicos. Os conteúdos psicodinâmicos vão ser o reflexo, a significação que vai estar apoiada nesse arcabouço, nessa estrutura fisiológica desorganizada pela traumatização, que é quando dentro de mim o perigo não passou. Dentro de mim não voltou o senso de segurança, porque a minha fisiologia precisa mapear senso de segurança para ela poder liberar a espada e o escudo metafórico da luta e da fuga, né? Eu preciso que eu sinta que está tudo bem para eu poder descansar, para eu poder repousar, para eu poder regenerar, para eu poder reorientar. Se eu não volto para o senso de segurança, essas respostas continuam aqui, lidando com esse perigo. De novo, muitas vezes um perigo que internamente não passou. Internamente não é só internamente, num suposto inconsciente, sei lá onde. Internamente é dentro do seu corpo, aqui, ó. Sistema nervoso periférico, sistema nervoso literalmente dentro de você, literalmente lá dentro, lá aquele sistema que tem um monte de inervação que vai inervar os seus músculos, que vai inervar o seu coração, que vai inervar suas vísceras, que vai inervar tudo que faz você se mover e se orientar para o mundo, literalmente corpo. Né? Literalmente dentro, não é só um dentro, lá dentro do meu mundo interno psicodinâmico, né? A psique, que a gente fala bastante dela, né? Olha bastante para ela, e ela nos conta tudo o que acontece. Se a gente olhar para os símbolos, eles nos contam tudo, que quando você ouve o relato de alguém dessa condição, ele fala que se sente preso na situação. Preso é uma resposta presa na fisiologia, né? Que as palavras que eu usei, né? Sair à luta, sair para caçar, né? Resposta de luta, bicho total em nós, fisiologia, sistema simpático ali liberando carga, vamos para a luta. E a hora do descanso é a hora que a gente solta essa luta para que o sistema possa regenerar. Então, quando a gente vai para o processo terapêutico, nós terapeutas, a gente precisa ter claro esses sensos de respostas que nos são contadas na narrativa do cliente, né? Dei alguns exemplos aqui como eles contam, que vai nos dando as pistas de onde a resposta não se completou. Talvez o luto não tenha se completado, essa pessoa não tenha pranteado a perda. Talvez ela não tenha vivido a resposta de luta que ela precisava viver, porque ela não está conseguindo fazer contato com carga ativa, porque ela está presa numa resposta de estresse acumulado, então ela precisa primeiro esvaziar o copo para depois receber uma nova carga. Talvez essa pessoa esteja presa numa resposta de fuga, fugindo de um perigo interno que está conectado a outros eventos da vida dela. Então, quando a gente vai fazendo essas ligações e esses casamentos, dessas respostas, de novo, elegantésimas do nosso corpo e do nosso sistema nervoso, brilhantes da natureza, brilhantes, que nos salva a vida há mais de 500 milhões de anos, né? Sem que a gente precise pensar. Desde o útero da mãe a gente tem disponível, por exemplo, a resposta dissociativa como caminho de sobrevivência e retorno. A gente tem aí um arcabouço de sabedoria nesse corpo ancião que carrega toda essa história de sobrevivência nas nossas vísceras. A gente tem esse sistema nervoso simpático que carrega 180 milhões de experiência. E isso compõe só o nosso sistema reptiliano. E a gente tem o nosso parasimpático mamífero, que é o vago ventral, que vem aí com basicamente 90 milhões de anos, nos contando que no bando a gente encontra o caminho de engajamento como essa forma de liberar as respostas. No bando a gente encontra a segurança que permite a nossa fisiologia se regular para baixo. No bando a gente desenvolve os vínculos precoces que vão ser os padrões de resiliência para lidar com as situações de estresse que vão chegar. Então, no processo terapêutico, quanto maior segurança eu tenho em mim,
maior ressonância de segurança eu proponho e eu sustento no meu atendimento para o meu cliente. E esse senso de segurança estabelecido no ambiente terapêutico vai possibilitar que essas respostas interrompidas se completem, que essas cargas geradas para situações diversas da vida dessa pessoa possam encontrar o seu caminho na correnteza da autorregulação. E quando essa fisiologia começa a se estabilizar, aí sim a gente vai trabalhar significado, que é como eu me percebo, quem sou eu no mundo, como eu me oriento. Se a gente fica trabalhando só no significado e a gente não ajuda o copo que sustenta o significado, a sustentação da casa, né? Como se a gente olhasse para a base onde o prédio é edificado, a gente fica trabalhando só no prédio, mas a base está mole, esse prédio vai cair. Porque o que sustenta o prédio de pé é a base, o que sustenta a construção de pé é a base. Então, a construção, o que aparece aqui no consciente, o significado da experiência, ele está enraizado numa função, numa resposta fisiológica, biológica, uma resposta de sistema nervoso. E então, a gente precisa olhar para esse nosso amigo, que vive dentro de nós e encontrar esse casamento. Então, essas respostas de trauma, ou melhor, de traumatização, está dentro dessa desorganização que pode acontecer dessas respostas de sobrevivência, resíduos de sobrevivência que não passaram e que vão gerar significados e os sintomas que aparecem como forma de síndromes, doenças ou narrativas. Eles são, na verdade, a maneira que o organismo encontra para aglutinar essa carga de estresse não processada, como se colocasse uma cerquinha nela, e aquela aglutinação é o que vai gerar os sintomas. E aí a gente vai lidar com o que se apresenta nessa narrativa. E sempre, lá no pano de fundo desse sintoma, a gente vai encontrar esses amigos, esses personagens antigos do nosso sistema nervoso, e as nossas respostas de respostas aos desafios da vida. Então, como eu iniciei a live dizendo, né, trauma faz parte da vida, quer dizer, desafio. Traumatização tem vários desfechos possíveis, desde o desfecho crescimento pós-traumático, onde a gente não tem a traumatização, ou uma traumatização que vai gerar essas várias respostas de desfechos clínicos. Então, tudo depende do vivido, como esse corpo recepciona e responde ao evento que está se apresentando. E a gente tem eventos de T minúsculo, eventos de T maiúsculo. E do mesmo jeito que eu posso ter um evento de T minúsculo e ter um copinho para receber o evento menor ainda, então pode ser um evento que parece bobo e bem entre aspas aos olhos de fora e provocar mais uma resposta de traumatização, como a gente pode ter um evento de T maiúsculo e ter um copão, um continente desse, é que não cabe aqui mesmo, deste tamanho que cabe o evento, e é possível processar, receber, integrar, elaborar e liberar esse evento mesmo em mim. Tem um filme muito interessante que se chama Impossível, que é conta a história da família que viveu lá o tsunami da Indonésia de 2011, se eu não me engano, 2011? Acho que é 2011, se não me falha a memória. Essa família, um pai e uma mãe e 3 filhos, estavam de férias lá no resort e acontece o tsunami, né? A grande onda. E eles milagrosamente, por isso que chama Impossível o filme. Eu já vou dar o spoiler porque esse filme ele tem final feliz, né? Todo mundo sabe que eles sobreviveram todos, mas o filme é sobre como eles conseguiram sobreviver. E então essa família inteira, essa mãe, esse pai, esses 3 filhos conseguem sobreviver. E é uma saga para eles conseguirem sobreviver. 3 crianças pequenas, uma situação altamente, né, com potencial de traumatização importante, e cada um respondendo ao evento. E o que é muito interessante que a gente vai observar é que o menino mais velho que fica com a mãe, a resposta de engajamento que ele tem e de se orientar para a ação
é o que vai ajudar ele a se sustentar, a ir processando o evento, processando o evento, processando o evento. E hoje ele é até médico sem fronteiras. Você vê que a resposta de crescimento pós-traumático desse menino é impressionante. E se a gente olha o filme, a gente vai perceber que ali já tem uma resposta de resiliência importante e como é que eles vão lidando com um evento de trauma e como as possíveis respostas se apresentam. Então, o vínculo da família, você vê ali também scripts relacionais importantes que já possivelmente foram preditores para essa resiliência dele. Então, quando a gente começa a observar nesses exemplos, quão grande é a nossa potência, quão grande é a nossa possibilidade, a gente vai resgatando essas forças em nós. Porque mesmo que a gente não tenha tido, assim, o que está na fronteira da psiquiatria hoje, dizendo dos estudos de neurociência, que os padrões de vínculo, eles são preditores de maior vulnerabilidade ou proteção às doenças emocionais, mentais, longevidade, imunologia. E mesmo que a gente não tenha tido estabelecido padrões de vínculo seguro, a gente tem novas janelas de oportunidade uma vez que a gente começa a entender o papel de vínculo nesse processamento, porque aciona esse parasimpático ventral mamífero em nós, que regula o nosso sistema de inúmeras formas. Então, quando a gente começa a entender isso, a gente começa a compor, então, os ambientes de segurança que vão promover esses estados de encontro, de vínculo e de liberação, seja num processo terapêutico, onde o terapeuta sustenta esse vínculo seguro para nós, nos desenvolvermos com os treinos de habilidades necessários, seja nas nossas relações com os nossos pares, com as nossas famílias, com quem é seguro, e a gente pode então aí conscientemente dar a mão para esse senhor velho, esse ancião de 500 milhões de anos, que é o nosso sistema parasimpático, simpático, as 500, no mínimo aí 100 milhões de anos, todos eles, dar a mão para essa fisiologia e para essa biologia e dizer: eu confio em você naquilo que eu não alcanço, eu posso confiar no mistério, eu posso confiar naquilo que eu não sou capaz de promover. Eu não sei conscientemente promover a regulação, mas quando eu me alio, ou seja, eu promovo os ambientes para provocar essa autorregulação, quando eu conscientemente faço as práticas de assentamento, como por exemplo meditação, como por exemplo solitude, como encontro com pessoas saudáveis, como espaços de descanso, como escuta interna, como relacionamento interior, como focalização e, poxa, tem aí um repertório, a gente vai pegando a nossa consciência que é o nosso neném, é o mais novo na evolução, né? Chega por último na história da filogênese, quanto na história do nosso desenvolvimento. Até 2 anos, 3 anos, você não era eu. Quem era você? Você nem sabia que você era um eu, né? Você estava todo misturado na mãe e tudo mais. A gente vai desenvolvendo, a gente vai se diferenciando no desenvolvimento e aí a gente vai desenvolvendo a nossa personalidade, a gente vai dando significados, linguagem, ou seja, tem uma pancada de memória somática, implícita, procedural, anterior à nossa memória declarativa, narrativa, que a gente é capaz de acessar apenas lembrando, mas que existe no nosso corpo, que existe na nossa fisiologia. Ou seja, tanto a filogênese quanto o nosso desenvolvimento nos conta disso, que a parte consciente chega depois na história, ou seja, ela é mais novinha nesse sentido. Então, quando essa parte mais nova pode se dar a mão para esse senhor velho que chegou antes, a gente pode mover montanhas. E essa é a beleza do crescimento pós-traumático, essa é a beleza do encontro, essa é a beleza de poder se sentar nesse tema, de olhar para ele com muito respeito e dizer: aquilo que me desafia e me causa dor, muitas vezes, também é o que me convoca a conhecer o que há de mais potente em mim. E aquilo que eu mais amo, aquilo que é mais incrível na vida, também junto carrega, às vezes, aquilo que nos dá mais medo. Como, por exemplo, um filho, é aquilo que a gente mais ama, é aquilo que a gente mais teme perder. Então esse é o paradoxo da vida. A vida, ela carrega em seus paradoxos a sabedoria que nos leva ao desenvolvimento do potencial que nós temos. Então abraçar os paradoxos também faz parte dessa temática.
Então, o incrível e o terrível do trauma vão sempre conviver. Se a gente ficar só com o terrível, a gente vai perder um monte de coisa. E se a gente ficar só com o incrível, também. Porque é no paradoxo que a gente compreende a beleza do crescimento, do desenvolvimento e da potência que a vida se faz em cada evento. Então, acho que tá bom, né? Trouxe bastante coisa. Deixa eu dar uma passada aqui. Ô, Rodrigo, se você estiver aí, escreve se eu estou esquecendo alguma coisa de falar, de avisar. Vamos começar. Uma situação traumática tem respostas diferentes mediante a pessoa que recebe. Sim, tem respostas diferentes de acordo com a pessoa que vive. Sim, com certeza. Se a gente pensar até em irmãos, né, que teoricamente tiveram os mesmos estímulos, a gente vai ver respostas diferentes, mesmo no útero, mesmo gêmeos, porque a resiliência do sistema nervoso é de cada sistema, de acordo com o vivido. Então, sim, as respostas é de acordo a cada indivíduo, né, a cada sistema nervoso. Deixa eu ver se tem mais perguntas, comentários. As associações em eventos colaboram com o rejuvenescimento da energia? Eu não entendi a pergunta. É pergunta, Márcio, se você estiver aí? As associações em eventos colaboram com o rejuvenescimento da energia? Eu não sei se isso é uma afirmação ou uma pergunta. Se você puder escrever de novo, eu comento isso, porque eu não entendi. Deixa eu ver aqui mais. A dramatização em relação à traumatização. Pode acontecer dependendo do padrão, script relacional. A traumatização tem a ver com dramatização? Não. A dramatização pode ser um significado dado que pode... Se eu já tenho um sistema sobrecarregado, se eu já tenho... Aí vamos lembrar lá dos scripts relacionais, vamos lembrar um pouquinho do vínculo, dos padrões de vínculo. Quando eu vou me desenvolvendo, o meu sistema nervoso ele vai se maturando na relação. Então a gente nasce com um sistema nervoso muito precoce, muito 70% a se desenvolver, 30% desenvolvido. Então, essa maturação do sistema nervoso, ela vai se desenvolver não mais na placenta do útero da mãe, mas na placenta relacional com os cuidadores, que vão oferecer os modelos de resposta que a gente vai começar a entender e aprender a regular o nosso sistema. Então, necessariamente, um nenenzinho, ele precisa do encontro com o cuidador, com a mãe, com o pai, com o cuidador, para ajudar ele a se autorregular. Ele ainda não desenvolveu essa capacidade. Então, a gente precisa da capacidade de autorregulação do cuidador, que vai ajudar o neném a se acalmar. Por isso que o neném está sempre, né, assim, aprendendo ainda, ele ainda não sabe, ele ainda não tem isso desenvolvido. O parasimpático dele ventral está se desenvolvendo, o dorsal está cuidando das respostas de sobrevivência, respiração, batimento cardíaco, temperatura, etc. E esse sistema que ajuda a gente a se acalmar, ele está em desenvolvimento e ele vai modelar a partir da relação com o cuidador. Então isso é um fator preditor de maior ou menor resiliência, porque está conectado ao desenvolvimento do sistema nervoso desse indivíduo. Então, se esse neném passou por muito estresse e pouca regulação, em vez de ele aprender sobre segurança, ele aprendeu sobre medo condicionado. Então, à medida que ele vai crescendo e se desenvolvendo e desenvolvendo a sua personalidade, talvez ele desenvolva scripts e modelos de relação onde ele alcança ativações astronômicas em relação a um evento que parece drama, para quem olha de fora como significado, mas dentro dele o sistema nervoso escala só para cima, ele não tem o aprendizado do amortecimento que vem dessa relação do vínculo. Então o sistema nervoso dele está acostumado a escalar para cima e tem pouco aprendizado de regulação para baixo. Então a maneira como ele está pedindo ajuda, de dizer eu não sei lidar com isso, o significado que a gente pode estar dando para essa resposta exagerada ao evento
é drama. Porém, dentro dele, a fisiologia dele está condicionada a essa resposta. Então, se essa pessoa aprende a regular para baixo, ela aprende a conter a experiência, começa a diminuir o drama e a desenvolver novos repertórios de respostas. Então, se a gente se prender num significado de drama, a gente perde o olhar para aquilo que realmente está acontecendo na fisiologia dessa pessoa. Então, eles não têm a ver. São momentos distintos de resposta e depende do significado que a gente está dando para essa resposta que a pessoa está vivendo. Eu acho que antes disso não teve perguntas. Aqui já era boa tarde, normal. Deixa eu voltar aqui para baixo para ver se chegaram novas. Ficou bem claro, Fernanda. Excelente encontro. Obrigada, Miriam. Afirmação: as comunidades que habitam nós eventos. Eu acho que isso vai ajudar bastante com os atendimentos. A ideia é essa, Clenildo. Então, para a gente ir encerrando e lembrando, Sara, como mãe não consigo chegar ao meu filho adolescente que sofre ansiedade e problemas emocionais. Desenvolveu no corpo dermatite atópica e asma. Não sei como trabalhar seu emocional. Sara, você é terapeuta, psicóloga, alguma coisa assim? Porque eu acho que o primeiro movimento é ele ter separado, né, o trabalho com um profissional, porque quando a mãe é psicóloga, terapeuta, não é incomum que ela queira entrar nesse papel e muitas vezes essa mistura de papéis não vai ajudar por causa da quantidade de mistura de scripts que essa pessoa está vivendo. Então é importante que ele possa ter a oportunidade de estabelecer processos terapêuticos que ajudem ele, num vínculo terapêutico seguro, a liberar os processos de ansiedade que ele vive, que resultam nessas síndromes psicossomáticas, né? Tanto a questão da dermatite atópica quanto da asma, né? E tem profissionais hoje em dia especializados no trabalho com adolescentes, muito precisos. Se depois me chama no direct, que eu te passo o contato de uma profissional que eu conheço, que eu considero que é o que vai apoiar o teu menino a lidar com quem habita dentro dele para ajudar com essas questões que ele está trazendo, né? Se você for psicóloga e querer, ou terapeuta, enfim, quiser você fazer esse papel, vai ser muito difícil para você e para ele, né? Uma relação, separar esses papéis é uma tarefa aí hercúlea, certo? Então, Sara, separando papéis. Continua separando papéis, estudando, se preparando. Se você quiser uma indicação, escreve no direct aqui para mim, para minha equipe, que eu te indico uma pessoa especializada em adolescente para apoiar teu menino, tá bom? O que meu irmão falou aqui, Rodrigo? Então, semana que vem, às 16 horas, eu vou começar então a série de lives pelo YouTube, ok? Em vez de vocês ligarem aqui, vocês vão ligar lá no meu canal do YouTube, Cecília Laureano. Se você ainda não se inscreveu, vai aqui na bio, se inscreve, coloca lá o sininho para ser avisado, ou pelo Telegram, enfim, fique em contato comigo, com a minha equipe, para você ser avisada. E o tema da live da quarta-feira que vem é o poder do vínculo no trabalho com a depressão. De novo, é para trazer insights clínicos, ok? Eu não quero de maneira nenhuma criar uma confusão de que aqui a gente vai trabalhar a depressão. Trabalhar a depressão é um processo terapêutico e quanto mais a gente tem insights clínicos, maior a gente pode aumentar a nossa eficiência. E um insight clínico tem a ver com vínculo, que tem a ver com um pouquinho que eu já trouxe aqui, dessa questão dos padrões de vínculo precoce serem preditores de maior ou menor vulnerabilidade para os transtornos emocionais e mentais. Quero trazer essa reflexão. Então, se você quer entender essa relação, me encontra na quarta que vem, às 16 horas, no meu canal do YouTube, que eu vou fazer a transmissão por lá. E vai ser um prazer receber vocês. E vai ser uma sequência aí de toda quarta-feira trazendo essa temática, certo? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Obrigada a você, Márcio. O Rodrigo tá colocando aqui o canal do YouTube, já tudo mastigadinho. Rodrigo, eficiência pura. Tudo mastigadinho, só clicar.
Obrigado por vocês que estiveram acompanhando, eu adoro estar aqui com vocês. Mandem temas também, eu sempre convido vocês a mandar. Mandem temas, mandem sugestões, o que vocês gostariam que eu trouxesse, que vocês gostariam que a gente trabalhasse, que a ideia é poder apoiar cada vez mais os profissionais da área a tornar a nossa prática mais leve. Hoje no encontro, hoje foi a primeira aula, o primeiro open house, o primeiro open house ótimo, né? O open house, o primeiro encontro ao vivo via Zoom com a turma do terapeuta de si, que acabou de se formar, e um dos alunos disse, sabe, a nossa prática é muito solitária, o que eu busco é encontrar caminhos para tornar a nossa prática leve. E o que eu puder contribuir para que isso aconteça é essa minha intenção. Então eu voltarei aqui muitas vezes e espero encontrar vocês aqui muitas vezes. Grande beijo, beijo Domênica, beijo Mônica, beijo para vocês. Até semana que vem, 4 horas eu vou estar lá no YouTube. Bye, bye.